Boa noite a todos, muita paz, saúde, luz. Sou Ana Félix, trabalho na Casa Espírita, Núcleo Espírita Alta de Souza, no IPSEP. Estamos aqui nesse instante para realizar mais uma tarefa no grande trabalho necessário para todos nós da divulgação da doutrina espírita, nos trabalhos trazendo a palavra para que possamos compreender e vivenciar as oportunidades concedidas por esta casa de oração e trabalho. Como sempre, ao iniciar esses trabalhos, nós realizamos uma prece e para isso vamos nesse momento fechar nossos olhos, vibrar em sintonia com a espiritualidade amiga para iniciar nossos trabalhos. Graças a Deus, vamos à prece. Deus, nosso Pai Criador, Mestre de amor e bondade, nós te somos, Jesus, muito gratos pela oportunidade que nos concede de interagir virtualmente, mas com o coração, junto com todos do Ideal Espírita, para este trabalho, para podermos estar sempre junto do Cristo e também junto de todos nós que congraçamos com essa doutrina que nos educa, que nos orienta, que nos mostra o caminho para que possamos dinamizando as nossas atitudes no trabalho do bem. No trabalho que precisamos educar nossos espíritos para um amanhã melhor, para a convivência. Portanto, abençoa, Jesus, este pequenino trabalho, abençoa esta casa de oração, abençoa este Espírito sublime, nossa mentora Alta de Souza, que sempre possa ela nos abrigar em seu seio amigo, em sua casa de oração e trabalho. Muita paz. Graças a Deus, prezados irmãos, é sempre um momento de alegria de estarmos partilhando instantes de oportunidade que nos toca. E hoje temos, ao iniciar esse momento, a tarefa do Evangelho de falar um pouco sobre o tema Bem-aventurados os pobres de espírito. E esta expressão, como é entendida, o que se deve entender por pobre de espíritos? Porque quando Jesus diz no grande sermão da montanha, grande dizemos porque ele subiu aquela colina e olhou para todos da humanidade presente e partilhou para que chegasse ao coração de todos que estavam ali se aconchegando a sua palavra, que trouxesse aos corações, que trouxesse a todos que têm a sua grande busca na alma, Jesus foi verificando que o coração dos homens precisava daquele ensinamento que nós devemos tanto cumprir para que possamos alcançar essa liberdade interior de construção de uma alma compreendida através da sua consciência, trabalhando e educando a cada um de nós. Quando Jesus então diz, não é? Bem-aventurados pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus, que está em Mateus 5:3. Ora, prezados irmãos,
é uma expressão que muitos entendimentos, um entendimento se dá de uma forma diferente para uns e para outros, mesmo sendo a mesma legenda, vem nos trazer um entendimento dúbio, não é? Dúbio de uma maneira de como se entende numa posição material e outra na compreensão espiritual. E muitos incrédulos até achou, não é? Até zombou dessa posição, dessa expressão, aliás, que Jesus diz que tudo que ele fez foi de uma máxima para nos conceder oportunidade. E porque zombaram, porque zombam às vezes dessa expressão? Porque não compreende o que estava contido quando Jesus trouxe para nós. Porque Jesus não vai se referir ao que muitos pensam no campo material, ao que muitos entendem nessa compreensão pobre de espírito. Porque muitos que estão na matéria como nós, ser pobre em espírito deve ser muito importante e valioso. Se isso significa tomar posse do próprio reino dos céus, para nós que tentamos e precisamos compreender essa máxima, então, ser pobre em espírito deve ser muito importante e valioso. Se isso significa tomar posse do próprio reino dos céus, como podemos saber se somos pobres de espírito? Como podemos saber? Ora, quando buscamos o Evangelho, o que é que ele nos diz? Os homens de saber e de espírito, conforme o mundo, fazem geralmente uma opinião de si mesmos e da sua superioridade, do que ele é. E o que é que ele prima? O que é que eles consideram? Consideram as coisas que eles tocam, as coisas que os seus olhares são concentrados. Mas eles não buscam a essência dessa expressão, essa tendência que tem os homens de se acreditarem superiores a tudo, com muita frequência, porque muitos buscam, não é, o entendimento, a se educarem no conhecimento, de afincarem o seu trabalho material, buscando na sua capacidade de inteligência, aprimorar os conhecimentos de uma forma tal, e se consideram quantas vezes, pelo conhecimento que têm, pelo intelecto que possuem quando alcançam, estarem superiores. Não deixa de ser um grau de conhecimento, mas, em geral, não ocorre porque tem as outras almas que buscam de outra forma. Mas, com muita frequência, né, eles podem negar de uma forma que eles acreditam que, a negar essa condição de pobreza, que eles entendem, que eles estão acima disso e que poderia rebaixá-los. Eles se sentem dessa forma, eu, pobre de espírito, quando ele vê essa visão de que ele não tem conteúdo, e atribui até mesmo a negar a divindade, como se todo conhecimento, se tudo que ele já lhe cessou, que ele buscou, que ele vivenciou, já lhe dá uma supremacia de uma forma em relação aos seus atributos.
não é? Eles não admitem. A gente vê naqueles que buscam as revelações, mas não como uma revelação, mas como estudo, tudo bem, são oportunidades do conhecimento no campo da ciência, no campo da filosofia, de tudo. Onde o conhecer precisa ser mostrado, mas embutidos de uma reverência à permissão divina. Então, suas ações providenciais sobre as coisas do mundo, eles estão muitas vezes convencidos de que eles são suficientes para poder governar, determinar aquelas situações, porque eles tomam a inteligência, não é, que possui como uma medida de inteligência do universo, universal. Esquecem que todo progresso que nós alcançamos é permissão de Deus, de acordo com a nossa evolução, permissibilidade divina dentro das leis de progresso, mas sempre palmilhado dentro das permissões de Deus. E eles se julgam aptos a tudo compreender. E eles não vão aceitar, não acreditam que a possibilidade que aquilo que eles não compreendem, eles podem achar que estão rebaixando do seu pedestal. Então, prezados irmãos, eles podem se recusar a admitir o mundo invisível, o mundo verdadeiro, a espiritualidade de onde viemos, por quem fomos construídos por Deus, criados, simples e ignorantes, na oportunidade de crescer. E de não admitir muitas vezes o mundo invisível, uma potência que é extra-humana, porque é lá que são determinantes as leis ao Espírito que foi criado por Deus. E nós, então, o seu orgulho, não é? Quando dizemos seu, nós estamos, muitos de nós, inseridos nesse contexto. E se revolta a ideia de que considera uma coisa acima do qual não possa se colocar. E eles, então, entendem que nós estamos descendo do nosso pedestal criado pelo saber, pelo conhecimento, pelo orgulho e pela vaidade. Então, muitas vezes, essa razão só tem, às vezes, o riso da zombaria, do desdém, achando o quê? A quem ele pode estar zombando? Atribuindo a quem essa oportunidade? Atribui-se ao Espírito, muito o Espírito saber, para acreditar em coisas que, segundo o Espírito que acredita nessa pobreza de espírito, eles estão vendo nessa oportunidade física, material, de condição, de conhecimento, de oportunidade, do fazer, do ser entre eles. Porém, nós temos a certeza, não é, espiritual, de que é atribuído só a quem? Aquelas pessoas que têm a alma humilde, simples, tendo por pobre de espíritos aqueles que aceitam e compreendem, porque estão ali imbuídos em sua alma o respeito à divina lei de Deus. Estão ali imbuídos que, nessa oportunidade da palavra de Jesus, é justamente quando Deus permite que nós estejamos aqui. Então, prezados irmãos, esse consentimento, essa oportunidade, a maneira como se vê é através de entender que a pobreza de espírito que Jesus nos traz como bem-aventurança será sempre aos humildes, aos seus próprios olhos. O humilde não vai se exaltar, porque ele reconhece
Não é que ele não tenha valor. Não é que ele não seja filho de Deus. Não é que ele não tenha oportunidade, mas ele sabe o seu limite, aceita. Então, ele não se exalta porque ele não é orgulhoso. Mesmo que ele possa ser considerado insignificante por outros, ele vê tudo com a vontade de Deus. Porque é galgando os momentos dia a dia, cultivando nossa alma, higienizando nossa alma, que nós vamos entender, né? Que Deus se alegra porque Ele, na sua simplicidade de alma, na sua humildade de enxergar o seu limite de necessidade, mas da sua aceitação, respeitando o outro, é permitido compartilhar os sofrimentos de Jesus. Jesus sofreu para nos demonstrar o quanto podemos carregar nosso fardo. Então, torna-se para o humilde natural para ele seguir o caminho do Cordeiro. A humilhação que muitos dedicam e muitos reportam e fazem para nós, para aqueles que têm a humildade na sua alma, o alimento. Porque ele está seguindo uma progressiva, dia a dia, para se melhorar, exercitando esse conteúdo de aceitar o que ele é, viver e vivenciar. Não quer dizer que se a pessoa está passando fome, não é quer dizer miséria, humildade. Não, a humildade não está praticamente determinando o rico não ter humildade. Não é isso. A humildade está na sua atitude, na maneira como você enxerga e recebe de Deus e que aceita com submissão, aceita com uma bem-aventurança realmente, mas numa oportunidade de você reconhecer o quanto o outro precisa ser respeitado, precisa de ser amado, precisa de ser ajudado. Justamente a recompensa que possamos ter diante das coisas divinas. O tempo é precioso para o humilde. Ele não tem nada a perder, porque ele está a ganhar diariamente. Porque a calmaria dentro de si, né, é calmo e é levado a fazer nada às pressas, porque o interesse ali não é um interesse de ambição desmedida, do ganhar na vida material. É sobreviver, respeitar, lutar, mas sempre vendo que ele está abaixo. Mas ele não está renegando sua condição. Ele está compreendendo a sua posição. Então, a sua vida de dificuldade, no entendimento, né, é justamente compreender essa condição. Então, quando ele vê o sofrimento palmilhado na trajetória de Jesus, na sua crucificação, no seu momento de provar ao homem o quanto ele sofreu por nós, para nossos olhos que querem enxergar e tocar, então ele não recua diante do sofrimento do Cristo, né? De modo que depois de ser sido testado, ele pode ajudar outros. Sim, porque Jesus nos mostra essa oportunidade da gente trazer para todos nós a compreensão. Então ele valoriza muito o fato de que onde quer que esteja ou estiver, ou esteja ou esteve, outros devem encontrar apenas a verdade, seja ela espiritual ou terrestre. Então, nós temos que compreender que o amor compele, o amor indica sempre a contribuir para o bem dos outros.
Então eu vou pensar só nos outros? Não. Quando você palmilha corretamente, compreendendo, aceitando, ser humilde, não é você passar miséria nem fome. É você compreender, mas você não ter aquela ambição desmedida de comprometimento que possa desfavorecer, que possa mergulhar num campo que atinja os demais para satisfazer seu ego, que lhe cobra tanto que ainda você não conseguiu se desvencilhar. Então, ele sente que está em dívida com todos, porque ele vê que aquilo que a gente precisa, que a gente gostaria de ter, o outro também deseja, também quer. Às vezes nós só dizemos assim, eu quero, a gente critica, a gente faz julgamentos, são todas nossas falhas que precisam ser corrigidas. Porque a bengala da vida não pode estar sempre deixando para depois. A gente tem que entender a consciência cristã para que a gente não possa falhar tanto mais nessa situação. Então, nunca sonha com grandes coisas. Não é que a gente não tenha o desejo de construir, mas sempre construir com dignidade e respeito, não é? Mas a gente leva em consideração as pequenas coisas, que as pequenas coisas, se programar para servir, se programar para fazer o bem, não. A gente pode programar nossa própria vida na construção da nossa reforma para servir de uma forma que você sinta-se feliz por ter feito os outros felizes. Nenhum trabalho é insignificante e ninguém é pequeno demais para ser servido. E para servir, principalmente, devemos. Porque nós estamos sempre, como diz, ele não discrimina, é um serviço de todos. Não é para agradar e atingir a intenção de um ou de outro. Você está trabalhando para o seu interior. Quando você faz uma atitude, tem uma atitude, faz um ato que vai lhe projetar para uma situação de equilíbrio, de melhor, você está respeitando, está prevalecendo, né? Portanto, cada um de nós vai tão prontamente para onde a tristeza prevalece. Para onde te vai para onde uma tristeza? Quanto mais, ou quanto para onde a alegria está transbordando. Nós temos que ter esse mergulho de tanto vivenciar essas situações. Porque a nossa vida não pode ser simplesmente olhando para o nosso interior de crescimento sem ser avaliado que o nosso crescimento depende das nossas atitudes do bem. Não precisa se vangloriar nem fazer espalhafate, mas precisa que cada um de nós construa com um sentimento tão bom dentro de nós, porque é como um sentimento de construção em liberdade. Hoje sou feliz porque alguém não chorou por mim, porque eu fiz algum mal, porque hoje eu fiz alguém se sentir. Não que saiamos como aquele que está distribuído, porque nós somos generosos, bom, só Deus o é, mas respeitando sem o orgulho e a vaidade de querer aparecer. Prezados irmãos, diz, olhe, Deus sempre está aberto às oportunidades que surgem para nós praticarmos. Então, a pobreza no espírito é realmente algo para se esforçar e alcançar. Porque o que Deus nos concede, o que Jesus quer de nós nessa expressão, não é essa riqueza que tantos adquirem e que se sentem
curvados, como se fosse ali algo que lhe diminuísse. Jesus deseja que nós possamos cumprir essa determinante em nossa vida. Daí, bem-aventurados pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. É a pobreza do orgulho, da vaidade, da prepotência de diminuir, de querer se nivelar a Deus, onde nós sabemos que não cai uma folha sem a permissão divina, de reconhecer que Deus é o nosso Criador e que beleza que nós temos a grande oportunidade de construir um amanhã melhor para nós e para todos, porque quando nós fazemos o bem, nós automaticamente transferimos esse bem para outra esfera, para uma esfera bem melhor, bem constituída. Ora, esse ensino que Deus nos traz, que Jesus nos trouxe, vamos dizer assim, que é a verdade no Sermão do Monte, que trouxe para os homens que estavam ao seu derredor, que transfere até hoje essa visão em nós. O que o Mestre pretendia proclamar para todos? Deus é nosso Pai. Jesus proclama que Deus quer espíritos ricos de amor e pobres de orgulho. É isso. Seus bens não são jamais corroídos pelas traças. Tampouco podem ser subtraídos pelos ladrões. São os bens da alma. São aqueles bens construídos com o conhecimento, mas com a consciência dessa lei que está contida em nossa mente. Quando nós nos conscientizamos de respeitar a Deus. Então, os pobres são os que não, os pobres de espíritos que não têm aquele orgulho. São os humildes que não se envaidecem perto do que sabem, pelo que sabem. A pessoa sabe, maravilha, mas se envaidecer como se fosse o dono daquilo ali. Né? E que nunca exibe o que tem, que é tudo que nós temos nessa construção, a nossa inteligência, permitida para que nós aprimoremos para construir. Mas construir só para si? Não. Construir para os que estão, não só para si, para redistribuir, porque nós não somos donos de nada. Nós estamos administrando tudo isso. A modéstia é o seu distintivo. É isso que está ao seu peito, visível, não é? Porque os verdadeiros sábios são aqueles que têm ideia do quanto não sabem. Porque o limite está acima, está naquele Pai que nos favorece todos os dias. Sem humildade, nenhuma virtude mantém. O orgulhoso pode ser um virtuoso, se ele não pode ser humilde, se ele não vai ceder. Quando a gente pratica a caridade, que compreende o ignorante, evita uma contenda, evita uma situação mais difícil. Isso daí é um mal, é justamente uma prática de uma virtude para compreender tolerância, abnegação, paciência. Né? Então, a humildade é um propulsor de todas as grandes ações, em todas as esferas de atuação do homem. Aonde um atuar, se ele procura ser humilde, não é o roto, não é aquele que se faz parecer uma coisa que não é. A humildade, ela é sutil,
porque ela é exemplificada de uma forma baseada, vinda de uma base construída que é automática pela sua construção interior. Aquele que assim faz. Os humildes, né, são simples até no falar. Não quer dizer falar baixo, nem falar alto, mas aquele que não quer trazer para aquele que não ignorante de ciência, de literatura, trazer para ele uma afronta, trazer para ele ficar, não entendi, não quer dizer para dizer que é eloquente, para que essa exibição? Se você está num local, se você está num ambiente, está falando ou aconselhando, você vai ter que utilizar de acordo com aquela condição. Não que você esteja humilhando, você está participando de uma forma igual para igual. Somos todos filhos de Deus. E quem é ali que vai se mostrar, se aparecer, se você não vai se fazer reconhecido? Você está a orientar. Então, são sinceros e francos no agir, sim. Então, nem vai fazer ostentação do que sabe, nem tampouco de santidade, porque nós todos somos falhos. E nós erramos muito nisso. Nós erramos porque o nosso ego, quem tem que mergulhar e trabalhar, não é fácil. Então, a humildade é tolerante, né? Em sua simplicidade, em sua sincereza, ela é tolerante. Ela se compadece daqueles que se comprometem até em afrontar com seu orgulho. Se compreende, por quem tiver o limite. A gente extrapola, porque é a alma que está a falar, é a alma que está absorvida por aquele momento, compreendendo até que ponto o orgulho, a vaidade, a prepotência, não reconhecer essa parte de limite do próprio progresso, de evolução a nível de conhecimento, de intelectualismo, de reforma da alma. Então, quantas coisas não podem ser contidas, não é? Contidas em momentos que pode provocar uma contenda, uma discussão, pode gerar uma situação dificílima. Porque o meu direito, porque isso. Não é por aí. Porque aí, você compreender, você não vai se... Não adianta ali, você não tem que fazer medir para ser o superior ou menor. Você está a compreender, quando a gente compreende a ignorância daquele assunto, aquela brutalidade até, em alguns momentos, você não é um covarde. Você é uma pessoa esclarecida no campo do espírito. Você, sim, é um pobre de espírito, conforme Jesus deseja. Você não é uma pessoa vingativa, você não está ali degladiando-se para mostrar que é o maior nem o menor. Você está apenas se vendo que você, não para aparecer, mas para compreender o seu limite perante Deus. Suporta a injustiça, sim. Então, diante das palavras loucas que podem nos chegar, um desvario, coisa adianta você defrontar com isso? Vai lhe diminuir? Você pode ter o conhecimento que tiver, mas perante Deus, você precisa mostrar que você já compreendeu. Se você tiver alguma coisinha, aquele nada tiver, um dia você vai doar. E a forma de doar é a compreensão nessa hora. Então, a humildade respeita o homem, não pelos seus haveres, não pelo que tem, mas pela sua virtude, pelas suas reais virtudes. A humildade respeita a pobreza de paixões e de vício. É a que deve amparar
o viajor que busca sinceramente a perfeição. Então, as paixões do mundo que nos compromete, que satisfaz muitas vezes os nossos egos, os vícios, esses nos comprometem. Se nós não os praticamos, nós não fazemos para satisfazer muitas vezes um cumprimento, uma convivência social, mas na nossa alma não está mais palmilhando aquelas situações. Você já superou isso aí, já cresceu o suficiente. Foi esta a pobreza que Jesus proclamou, a pobreza de sentimentos baixos, representada em nossas atitudes pelo nosso desapego às glórias efêmeras da terra, ao egoísmo, ao orgulho, de não olhar, não é? Que devemos palmilhar, não é? Ombro a ombro com o outro, sabendo que o outro precisa de uma forma ou de outra. Essa convivência. Nós espíritas somos muito responsáveis. Temos que ter muita compreensão disso. Que as bem-aventuranças está para cá qualquer um de nós. Foi dita para a humanidade. Nós estamos nessa colina o tempo todo, ouvindo. E por que a gente abomina do nosso olhar espiritual para tudo isso? Há muitos pobres de bens terrenos que se julgam dignos do reino dos céus, mas que, no entanto, têm a alma endurecida e orgulhosa, porque a humildade, já nos referimos antes, ressaltamos com veemência agora, humildade, meus irmãos, não é condição material, de vida. Quantos ricos em espécie, em provisões, mas que têm a alma trabalhada para construir e distribuir a nível de trabalho, de dignidade para o semelhante, de administrar aquilo que tem de uma forma que saber que tudo que ele construir em grande posse possa também dar ao conteúdo de dignidade a um trabalhador, contribuindo para o progresso material, mas a finalidade é atender as famílias e tem uma humildade de pensar no semelhante. Não impede também que possa ele ter no seu conteúdo material os seus prazeres, não vamos dizer assim enfaticamente prazer, mas satisfação, vamos dizer, de um lar bem servido, bem cultuado, mas sempre na dignidade da alma, sem a vaidade e a ostentação, não é? Mas tem muitos pobres que às vezes pode se sentir que está naquela condição, mas é orgulhoso, prepotente, não aceita um auxílio. Se não vier da maneira que ele pedir, pode jogar fora, menosprezar, se revoltar. Se cada um de nós construímos nosso caminho. Porque já diz uma expressão de André Luiz: Deus ilumina teu caminho, mas quem percorre é você. E nós realmente percorremos nossos caminhos, porque temos a nossa obrigação de percorrer. Não é ignorância nem tampouco a miséria que garante aos seres a felicidade prometida por Jesus. Olha,
Não é a miséria que tem esse rótulo que temos, sabemos que tem a necessidade, principalmente na época de hoje, muito mais. Na miséria da guerra e do sofrimento amargo. O que nos encaminha para um destino dessa natureza são os nossos atos de nobreza. É a nobreza da alma. Onde estão embasados essa nobreza da alma? Senão na caridade e no amor incondicional, que não é fácil. O amor incondicional de uma mãe para um filho. Mas chegaremos um dia em ter esse amor incondicional para o semelhante, para podermos nos nivelar diante do olhar divino. Precisamos também adquirir conhecimentos que nos permitam alargar o plano de vida nosso em busca de horizontes mais vastos. Precisamos entender que a gente tem a imortalidade, nós somos imortais. Compreender a imortalidade da alma, a oportunidade encarnatória que nós recebemos. Quantas oportunidades Deus nos dá? E até quando a gente vai andar de bengala o tempo todo? Mas mais tarde eu vou resolver. Eu digo, não é assim não. Não é fácil. Vamos avançar com dignidade e respeito. Pobres de espírito são os simples e nobres, aí sim, a nobreza da alma. Não os orgulhosos, os velhacos, não. Pobres de espírito são os bons, que sabem amar a Deus e ao próximo, tanto quanto ama a si. É uma expressão tão lógica, amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Se a gente ama a si, tem amor, ama o próximo. Então, prezados amigos, são aqueles que observam as leis de Deus, procuram viver dentro das leis de Deus. E estuda essas leis com a humildade para aceitar. A sua condição não quer dizer que você está na dificuldade e está sofrendo e vai deixar aquilo ali paralisar. Não, aceite. É difícil, mas foi decorrente também na sua vida, dos seus erros, dos seus passos dados em outras eras. Avance de uma forma de palmilhar uma manhã melhor. Reconhecer o quanto ainda não sabem, nós não sabemos de nada e sabemos de alguma coisa. Implorar a Deus o amparo indispensável às suas almas, com respeito e com humildade de saber que se não nos chegam em tempo ou em qualquer hora, é porque ainda não merecemos. Mas Deus não nos desampara. Alguma coisa acontecerá. Ele é Pai que providencia, não nos deixa à margem de um caminho qualquer. É a resposta de nós, né, desses homens que o Mestre Nazareno, de todos nós, em suas bem-aventuranças, estava se referindo. Essa resposta a essa expressão maravilhosa de Jesus. Ser humilde, né? Muitas pessoas se confundem humildade com servilismo. Não é servir com revolta, não é fazer com isso sem cumprir. Não, confusão. Humildade é uma coisa contida em alma, é todo um disciplinamento de compreender, de ser e saber até quando você é e o que você precisa. Ser humilde não significa aceitar tudo que vier de esmango e concordar com equívoco. Ser humilde é reconhecer as suas próprias limitações, buscando vencer, sem escândalo e sem fantasia. Porque
acreditamos que Deus nos ajuda a todo instante, a todo momento. É buscar, então, prezados irmãos, incansavelmente a verdade e o progresso pessoal, nas trilhas dos exemplos, por onde a gente caminha, por onde a gente passa, nobres e dignos sejam os nossos exemplos. Não é invencível, não é a dificuldade uma enorme, é difícil porque são desafios para nós. Mas a satisfação interior de estar sem ter contribuído para influir nenhuma maldade, nem partilhar nenhum defeito a nível de prejudicar os outros, é uma vitória. Vamos pensar nisso. Pensemos nisso. Isso é a grande reflexão de uma das bem-aventuranças do Sermão do Monte. Que Jesus nos deixou essa grande oportunidade para que pudéssemos ter essa condição de sentir-se ao caminho da felicidade que buscamos, que não é desse mundo, mas não é impossível. Né? Então, o verdadeiro humilde tem uma virtude que se aproxima de Deus, enquanto o orgulhoso tem a revolta contra ele. Não vai aceitar. Porque a submissão, com compreensão, é uma educação do espírito. Muita paz, que Deus nos abençoe e nos ajude. Agradeço a oportunidade e espero que não só todos nós, onde eu estou inserida, possamos ter o merecimento e o respeito necessário para dizer: estou no conteúdo do Sermão do Monte. Muita paz. Vamos fazer a prece final. Obrigada, Jesus, Mestre de amor e bondade, pela oportunidade que nos concede. Abençoa todos nós, Senhor, para reconhecer o quanto somos necessitados, mas o quanto nos ajuda, quanto és Pai, quanto és luz. Que a nossa mentora Alta de Souza seja sempre muito mais ainda iluminada para nos ajudar, para nos orientar, para, como ela, sermos um exemplo de trabalho em sua casa de oração. Muita paz, que Deus nos ajude. Graças a Deus.